Boa noite, Samir. Solta a bomba aí sobre o Everton Ribeiro. Tá, vamos lá. Vamos falar sobre o Everton Ribeiro primeiro, que eu acho que vocês querem saber, né? Em relação ao que acontece. Olha os cafezeiros como são fechados. Eu tinha o Whey do OneFootball, eu fiz questão de baixar pelo link e criar minha conta para ajudar. Tamo junto aí, meu querido Dom Rovigo, hein? Só gente finíssima aqui no canal, né? Everton Ribeiro vem. Samir, o que você está achando do trabalho, né? Do Fernando Lázaro? Vamos falar de tudo aí. Vamos lá, vamos falar do Everton Ribeiro. Olha só. Em relação ao Everton Ribeiro, o que eu quero deixar bem claro para vocês é uma coisa. O Corinthians tem interesse? Tem. Monitora? Monitora. Mas não é igual estão falando, não. Monitora bem de longe, tá? Primeiro porque no Corinthians as pessoas entendem que o Everton Ribeiro vai renovar com o Flamengo, tá? Ele voltou a ser titular. Acho que ele perdeu a titularidade em um jogo, né? Tem que ver se realmente perdeu espaço. Ou foi porque o Judas o poupou, né? Então, assim, para vocês entenderem o Everton Ribeiro, a situação é essa. O Corinthians monitora de longe, vai ficar acompanhando o ano todo. Se por acaso o Flamengo entender que é o fim do ciclo do Everton Ribeiro no clube, o Corinthians vai para cima, tá? Vai ser um dos interessados, né? Vai ser um dos que vão disputar a contratação do Everton Ribeiro. Um jogador que joga pelo lado direito, né, do campo, um atleta que é até uma posição carente do Corinthians, né, e a diretoria entende isso, que é uma posição carente, entende que é um jogador que tem identificação com o clube, porque foi revelado no clube de Parque São Jorge, só que o Corinthians entende que o Flamengo vai renovar com ele, e que ele não vai ficar livre no mercado, mas se ficar, o Corinthians está de olho, tá? E tem uma coisa que o Corinthians também coloca em questão, que aí eu concordo muito, eu sei que vocês também, é que se o Corinthians renovar com todos os jogadores que tem aí já hoje e contratar o Everton Ribeiro, por exemplo, em 2024 o Corinthians começaria o ano com 4 meio-campistas acima de 30 anos, tá? Porque o Renato Augusto, e uma coisa que o Corinthians deve se preocupar, o Renato Augusto fica sem contrato no fim desse ano. Renato Augusto fica sem contrato no fim desse ano, Juliano fica sem contrato no fim desse ano, Paulinho fica sem contrato no fim desse ano. Se o Corinthians renovar com esses 3 jogadores e contratar o Everton Ribeiro, vai ter um meio-campo muito envelhecido, tá? Vou ser bem claro e usar bem esse termo, um meio-campo muito envelhecido. E para o futebol de hoje, eu acho que não vira, tá? Se acontecer no segundo semestre, no final do ano, o Everton Ribeiro não renovar com o Flamengo, eu acho que o Corinthians só deveria contratar o Everton Ribeiro se o Juliano e o Paulinho fossem embora. E deixa o Renato Augusto. Minha opinião, eu não sei a de vocês, eu quero saber a opinião de vocês, que é importante. Agora, e se o Juliano vira um monstro? Aí nem precisa do Everton Ribeiro, porque o Juliano é caro também, o salário dele é igual ao do Everton Ribeiro do Flamengo. E se o Renato Augusto arrebenta, se o Paulinho volta a ser o Paulinho, não vai voltar, né? Mas pelo menos jogando futebol em alto nível. Será que vai precisar do Everton Ribeiro? O que vocês acham? Eu não gosto da ideia de ter o Everton Ribeiro com os 3 jogadores meio-campistas acima da idade. Lembrando que ainda tem Balbuena acima de 30, Gil acima de 30, o Cássio tudo bem, esse é um monstro, o Fagner, o Fábio Santos, esse, né, enfim. Então, gente, é o que eu penso em relação ao Everton Ribeiro. Passei o pensamento do Corinthians para vocês. Quer dizer, eu defino num termo jornalístico, né? Muita gente usa o termo monitora de perto. Não, o Corinthians monitora de longe, tá? Eu acho que monitorar de perto é iludir demais vocês, se eu usasse esse termo. Por quê? Porque eu ia monitorar de perto conversas, negociações. O Corinthians não abriu nenhuma negociação com o Everton Ribeiro, tá bom? Então eu queria deixar isso bem claro para vocês, porque uma coisa que eu prezo aqui é honestidade. Eu não busco engajamento,
né? Eu quero fazer um bom trabalho e o que vier é consequência, né, daquilo que a gente planta. Então eu sou muito honesto com vocês, a informação mais honesta possível. Não há negociação, há um interesse sim. É um jogador que agrada. Só que é um jogador que o Corinthians acredita que não vai deixar de renovar com o Flamengo, tá? O que vocês acham de tudo isso? O Vitor Trindade, concordo com o Samir. Observação, vindo ou não o Everton, só renovaria com o Renato e o Juliano se quiser baixar o salário. Paulinho não renovaria nem com salário baixo. Tem que contratar um meia para o lugar do Renato Augusto, é o que todo mundo está esperando. Juliano se tornar monstro, jamais, o César Almeida. Ele veio. Esses 2 últimos jogos aí também faz o Corinthians, né, não acelerar, né, o passo em relação a querer o Everton Ribeiro, por exemplo.